Agora, a gente vai ver o sinal da função, tá? Especificamente da função afim, né? Que é o que a gente está trabalhando. Então, o sinal da função afim. Bom, estudar o sinal da função, a gente já viu o que é, né? É a gente determinar os valores de x para os quais o y é positivo, ou seja, y maior que zero, ou o y é negativo, ou seja, y menor que zero. Então, isso é estudar o sinal da função, ver quais que são os valores de x para os quais o y é positivo ou negativo, tá? Então, vamos estudar o sinal da função. Vamos fazer aqui para algumas funções que eu coloquei. Então, gente, f de x é igual a 2x menos 2. Vamos construir aí o gráfico dessa função, né? Então, a gente pode fazer a famosa tabela, que precisa colocar apenas dois valores. Quando x é zero, o valor para o y a gente já sabe que vai ser o coeficiente linear, já joga aqui o menos 2. Quando o y é zero, aí a gente vem aqui e calcula, né? Então, você faz 0 igual a 2x menos 2. Você vai passar o menos 2 para o outro lado, somando. Então, fica 2 igual a 2x. Aqui você vai passar o 2 dividindo. Então, x igual a 1. Ótimo. Agora, vamos desenhar o gráfico. Você faz, né, o eixo x. Você faz... Opa, você faz o eixo y, depois você faz o eixo x. Falei errado aqui, trocado. Então, vamos lá. Quando o x é zero, o y é menos 2. Então, põe aqui uma bolinha no menos 2. Quando o x é 1, o y é zero. Então, bolinha no zero. E agora você traça a reta aqui. Então, desenhamos aí nosso gráfico. Gente, vê que rapidinho a gente faz o desenho, né? Só fazer ali para os dois pontos. Então, gente, vamos ver para quais valores essa função aí é positiva. Aí vocês têm que lembrar lá da nossa aula, né? Que a gente teve uma aula lá de estudo do sinal. A função ela é positiva quando está acima do eixo x. Então, ó, ela vai ser positiva aqui. Não é? Então, gente, a gente coloca um maisinho aqui, né? Para representar que nessa partezinha aqui, a função ela vai ser positiva, né? Daqui até do 1 até, enfim, a função ela vai ser positiva. E onde que a função vai ser negativa, gente? Vai ser justamente nessa parte aqui, né, que está abaixo do eixo x. Então, aqui nessa parte, a função ela é negativa. Toda essa parte aqui. O 1 faz parte do negativo, positivo? Não, né? No 1 a função ela vale zero, né? O 1 é a raiz, né? Então é isso, gente. Estudar o sinal é fazer esse gráfico, colocar o positivo, colocar o negativo. E a gente pode complementar da seguinte forma, né? Para x maior que 1, a função ela é positiva. E para x menor que 1, a função é negativa. Tranquilo? Olha só, o 1 aqui, né, é justamente o 1 que está aqui no meio, né? O 1 é que está determinando para que lado a função vai ser positiva e para que lado a função vai ser negativa. Vamos fazer mais um exemplo. Tenho aqui essa função, f de x igual a menos x mais 1. Então, rapidamente, vamos fazer a tabela. Então, você já sabe que quando x for zero, o y vai ser justamente o coeficiente linear. E quando o y é zero, é só a gente fazer a conta. 0 igual a menos x mais 1. Vou passar esse menos x aqui para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 1. Então, quando o y é 0, x é 1. Vamos fazer o gráfico. Então, é só a gente ver novamente. Quando x for 0, o y é 1. Então, bolinha aqui. Quando x for 1, o y é 0. Então, bolinha aqui. 1. Ficou bem tranquilinho, né? Passa a reta. E vamos analisar novamente, né? Onde que a função é positiva? Acima do eixo x. Então, a função ela vai ser positiva, ó, nisso tudo aqui, tá?
Porque aqui a minha função está em cima do eixo x, né? Olha, a reta azul está em cima do eixo x aqui. E onde que a função é negativa? Abaixo do eixo x. Então, aqui, não é? Então, novamente eu posso escrever, né? Para x menor que 1, né? X menor que 1 é isso aqui, né? Indo para cá. A minha função ela é positiva. Y maior que 0. Para x maior que 1, estou indo para cá, a função ela vai ser negativa. Então, foi justamente o contrário do que a gente viu no exemplo anterior, né? Então, aqui, y negativo. Tranquilo, gente? Então, olha esses dois exemplos aí. Quando eu falo de estudar o sinal da função, é fazer isso aqui e escrever isso aqui, tá? Já fica aí a dica pro exercício. Estudar o sinal da função é isso aqui, tá? Apagar. E vamos agora, gente, para o último tópico da nossa aula, que é a interseção de retas, tá? Bom, a interseção de retas é o quê? É a gente ver em qual ponto que as retas se cruzam. Então, quando eu pergunto qual a interseção da reta y com a reta, da reta y1 com a reta y2, eu quero saber qual ponto que elas vão se cruzar, tá certo? Vamos fazer um exemplo, né, que as coisas ficam mais claras com exemplos. Dei duas funções aí, f de x igual a x mais 3 e y igual a menos 2x mais 6. Eu vou deixar tudo com y, tá? Vou deixar tudo com y, mas aí você já sabe que é a mesma coisa. Então, vamos pegar aqui a primeira, tá? Y igual a x mais 3. Vamos fazer novamente o processo. Quando x é 0, é só você pegar o coeficiente linear, que vai ser o 3. Quando y é 0, fazer essa conta. Vou fazer aqui embaixo, tá? Y igual a x mais 3. Vou fazer aqui. Y igual a x mais 3. Você coloca aqui 0 para o y. Então, x, você passa o 3 lá para o outro lado, né? Então, fica x igual a menos 3. Então, achamos aqui. Já sabemos desenhar a primeira. Vamos agora fazer para a segunda, tá? Então, quando x é 0, agora a gente está fazendo para essa aqui, tá? Quando x é 0, é só eu ver o coeficiente linear. Y é 6. Quando o y é 0, vamos fazer a continha aqui. Y é igual a menos 2x mais 6. Então, 0 igual a menos 2x mais 6. Vou passar o menos 2x aqui para ficar positivo. X vai ser igual a 6 dividido por 2, então o x vai ser igual a 3. Então, coloco 3 aqui. Pronto, fizemos nossa tabela. Agora a gente vai desenhar os gráficos. Os gráficos, né? Só que a gente vai fazer os dois no mesmo plano cartesiano. Então, a gente vai desenhar tudo ao mesmo tempo, tá? Vamos ver como que esse negócio vai sair, tá? Desenhar maior, gente, porque vai até o 6, né? Então, vou colocar aqui 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou ter que diminuir a escala. Deixa. Eu quero que fique tudo aqui, tá? Então, eu vou colocar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um, 2, 3. Vou botar aqui uns negativos. Aqui é menos 1, menos 2, e aqui é o menos 3. Tá? Ficou, enfim. Caderno vocês fazem direitinho aí. Então, vamos lá, gente, vamos marcar os pontos, tá? Então, vou botar em vermelho aqui. Quando x é 0, o y é 3. Então, bolinha aqui. Quando x é menos 3, o y é 0. Bolinha aqui. Desenhamos o primeiro, tá? Desenhamos aqui a primeira função. Agora, vamos fazer para verde. Quando x é 0, o y é 6. Bolinha aqui. E quando o y é 0, o x é 3. Bolinha aqui. Opa, vamos ver se
Era pra ser uma retinha, né, gente? Mas dá um desconto aí que eu tô fazendo sem auxílio. Sem auxílio de régua, né? Mas aí vocês façam aí com a reguinha, né? Pra ficar bem bonitinho. Bom, gente, o ponto de interseção vai ser justamente, ó, esse ponto aqui em que as retas se cruzam, tá? E aí, como que eu sei esse ponto? Bom, se você fez com a régua bem bonitinho, bem certinho, é só você olhar justamente as coordenadas aqui. Veja, então, que as coordenadas desse ponto aí é o 1 e o 4. Então, gente, o ponto de interseção é o ponto 1, 4. É só isso, tá? Agora, se você não fez certinho, tá? E assim, eu sempre, quando eu falo de ponto de interseção, eu acho sempre melhor você fazer a conta, né? Porque no gráfico nem sempre você vai ter um valor certinho aqui. Podia ser, né, um valor aqui entre 1 e 2, né? Então imagina você descobrir que valor que seria, né? Então a conta é sempre o melhor método. E aí como que você vai fazer essa conta? Bom, gente, você vai pegar essas duas funções, eu vou repetir elas aqui. Y igual a x mais 3 e a outra y igual a menos 2x mais 6. É sempre mais aconselhável você fazer a conta. Como que é fazer a conta? Bom, se no ponto de interseção o y e o x das duas funções são iguais, você pega as duas equações e iguala, né? Então, você vai fazer esse y aqui igual a esse y aqui. Ou seja, você vai fazer x mais 3 igual a menos 2x mais 6, tá? Então, igualar isso. Você iguala esse a esse. E aqui você resolve, né? Do jeito que a gente sabe resolver a equação. O que é x, passa tudo para um lado. Então, fica x mais 2x. E o que não é x, passa tudo para o outro lado. Então, fica 6 menos 3. X mais 2x é 3x. 6 menos 3 é 3. Então, o x é 3 dividido por 3. Então, você sabe que o x é 1. Opa, olha só que mágica, né? A gente obteve a mesma coisa, ó. Uau, né? Matemática é assim, a gente tem que dar tudo certo. Se não deu certo, não tá certo. Então, achamos o x. E agora, professora, para a gente achar o y? Bom, pega esse x que você achou e substitui em qualquer dessas duas equações, qualquer dessas duas funções aqui, tá? Escolhe sempre a mais fácil. Escolhe essa primeira aqui, olha só, ela é bem mais tranquilinha. Aqui a gente sabe que o y é x mais 3. Então, no lugar do x, você coloca o 1. 1 mais 3. Então, y é igual a 4. Então, novamente, encontramos o valor que a gente já tinha visto aqui desenhando o gráfico, tá? Gente, o GeoGebra também, se você quiser conferir ainda mais, se você não está confiando que sua conta está certa, coloca no GeoGebra, porque o GeoGebra ele também dá esse ponto de interseção. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essas duas funções lá para a gente ver rapidinho, tá? Y igual a x mais 3. Vou botar. Deixa eu ver se dá certo o y1. Aqui eu também posso escrever assim, tá? y1 igual a x mais 3. Ok? E agora eu vou falar y2 igual a... Era menos 2x mais 6. Era isso, né, gente? Menos 2x mais 6, certinho. Então, olha aí. O GeoGebra, ele desenhou pra gente as duas retinhas, né? A reta vermelha é a primeira e a reta laranja é a segunda. O ponto de interseção é justamente esse ponto aqui, né? Como que a gente manda ele calcular? Vai aqui no círculo e no triângulo, interseção de dois objetos, e agora você clica na reta vermelha e depois clica na reta laranja. Ponto A, volta na calculadora, A igual a 1,4. Foi justamente o que a gente calculou e o que a gente fez quando a gente desenhou, tá? Se você fez certo, vai dar certo, tá? Nas três formas aqui que você quiser fazer para conferir. Tranquilo? Bom, gente, então é isso, tá? De conteúdo, é isso que a gente vai ver essa semana. Muita coisa, como eu falei, né? A atividade, gente, a atividade, ela tá igualzinha, gente, a esses exemplos que eu coloquei aqui, tá? Tudo que eu falei aqui, eu me baseei nos exemplos, nos exercícios que eu coloquei lá para vocês terem alguma coisa para olhar e tentar fazer, tá? Então, tudo que tá aqui, tá lá. Se não tiver, eu garanto que vai estar, mas se não tiver e ficou dúvida, aí vocês vão lá falar comigo, tá certo? Bom, gente, então vou encerrar por aqui, tá? E é isso. Espero que vocês consigam estudar, tá? E fazer tudo certinho aí.
Tranquilo? Então, até a próxima.